Aconteceu o esperado, né? Acho que eu posso acabar o vídeo depois de 5 segundos, porque era o esperado. O Santos não ia ganhar no Allianz. Tá, sei lá quantos anos, acho que quase 10 anos sem ganhar no Allianz. É, talvez conseguisse fazer algum milagre, como foi em 23 com conseguindo ganhar do Palmeiras fora de casa no segundo turno, só que, né, era em Barueri, não era no Allianz, então talvez conseguisse. Talvez se não fosse no sintético, o Neymar pudesse jogar, pudesse ter feito alguma coisa. Aquele Santos de 2023 ganhou do Palmeiras de virada com um gol do. Eu não lembro se foi uma assistência ou foi um gol do Maxi Silveira. Tendo Zé Rafael, Arão e outros caras, talvez um milagre, mas não era a minha expectativa. É, já não era quando eu fiz a simulação, depois da simulação, então, que perdeu pro Fortaleza. Vocês sabem, quem viu o último pós-jogo sabe. Eu sei que tem gente que discorda que o Santos não vai cair porque o Vitória é pior, porque time A, B ou C é pior. Eu não consigo ver. Talvez seja um pessimismo, talvez justamente por ser o meu time, então eu acabo pesando mais a mão. Mas eu não consigo ter essa visão do Santos escapando. O Santos ele tem diversas coincidências com o ano de 2023, seja na péssima montagem do elenco, de jogadores abaixo, uma constante técnica de treinadores. 2023 ainda foi mais, né? Teve acho que 4 ou 5. Esse ano foram 3, sendo um que nunca foi técnico. Assim, claramente era uma ideia genial. Como que ninguém nunca pensou nisso antes, né? Marcelo Teixeira é um gênio. Marcelo Teixeira, inclusive, que, né? Vale lembrar que algumas semanas atrás disse que o trabalho era sólido, que não tinha problemas, que não tinha esse medo. O cara vive no mundo da fantasia, assim como o próprio Rueda vivia. O cara no início do campeonato falava que o Santos ia brigar lá em cima. É a mesma coisa do Rueda, inclusive, que quando o Santos já estava brigando contra o rebaixamento em 2023, falava que a briga do Santos era por Libertadores. A cada dia tiram uns loucos do manicômio e vão jogando em diversas áreas da sociedade. E coincidentemente vieram para dois na presidência do Santos na sequência. É um bagulho assim incrível. O Santos, assim, na minha visão, dos times que estão brigando contra o rebaixamento, talvez seja o que mais merece ser rebaixado. A torcida não merece, a instituição não merece, mas a diretoria e a incompetência, que obviamente coincide junto com a diretoria, merecem ser rebaixados. Talvez ali o único que mereça, junto com o Santos ali, e menos ainda, mas que mereça também, seja o Fortaleza, pela diferença de planejamento. Mas se você pegar todos os times ali que estão no Z4 e brigando pela última vaga, você tem o Sport que investiu mais que o Mirassol e acho que mais que o Ceará também, que investiu errado e acabou sendo uma lanterna praticamente já rebaixada há muito tempo já, né? Matematicamente não, mas moralmente sim. O Juventude que teve troca de técnico, resolveu insistir de novo no Carpini, que eu acho que eles até podem tentar alguma coisa no final, embora seja muito difícil, mas o Juventude tem pouco investimento. Fortaleza talvez seja o segundo, mas não, acho que talvez o terceiro. É difícil. Enfim, tá na tríade de incompetência ali. Porque ano passado ficou no G4, pegou Libertadores e teve uma diferença de planejamento dos últimos anos, né, da gestão do Marcelo Paz e da própria estruturação que o Fortaleza teve para esse ano aqui, bizarra, assim. O elenco que não foi reforçado direito, tiveram coragem de demitir o Vojvoda, mas contrataram o Renato Paiva, não fazia o menor sentido. Agora apostaram no Palermo, que até conseguiu dar uma resposta. Tava ganhando o clássico contra o Ceará até os últimos minutos, até o Pedro Raul empatar, graças a Deus. É, Você tem o próprio Santos, que foi incompetente. Da parte de baixo ali da tabela, talvez tenha sido o time que mais gastou e gastou errado. Você pega o nosso principal problema hoje sendo a centroavância e a zaga, sendo que a gente tinha um centroavante com muito potencial que poderia estar ajudando a livrar o time do rebaixamento, que foi rifado para pagar salário do Tiquinho, que é um centroavante que não joga, do Lautaro, que é um centroavante péssimo, que é horrível, do Tassiano, enfim, tudo que a gente já sabe. E o Jair, né? A gente pode
não foram exatamente nessa troca, mas a gente pode considerar que o Jair foi trocado pelo Tiquinho e pelo Rollaser, porque pelo valor do Jair, dos 15 milhões lá, o Santos, poucas semanas depois, acabou contratando o Rollaser por 11 milhões. Obviamente não vai o dinheiro exatamente nessa negociação, mas vocês me entendem, né? O Santos praticamente trocou o Jair no Rollaser e no Tiquinho. O Tiquinho que não vou comentar, não faz o menor sentido comentar mais sobre o Tiquinho. E o Rollaser que não se provou nem próximo do que o Santos pensava, do que o Santos esperava. Acho que tanto a instituição, diretoria, como os próprios torcedores, e eu me incluo nisso, tinha expectativa muito maior no Rollaser. E o Jair que poderia ter consolidado muito mais essa zaga, talvez com ele a gente estaria passando muito menos sufoco, né? Talvez não tivesse ficado até o final do ano, mas se tivesse sido vendido no meio do ano, o Santos poderia ter ido atrás de outros jogadores para reforçar as posições que precisava. Enfim, é uma questão de competência gigante. E aí você tem o próprio Vitória que investiu muito menos que o Santos, não veio de uma Série B como o Santos veio desse ano, né? Veio do ano anterior de 2023, mas que ainda assim, né, tentando se estruturar, tinha feito um bom campeonato ano passado com o Carpini, acabou demitindo, contratou o Carille, que é uma burrice, e burrices merecem ser punidas, tanto que teve 8-0 do Flamengo, mas ainda assim teve a agilidade de demitir o Carille, percebeu que o Carille era uma furada e demitiu mais rápido do que muitos clubes aí, como o Vasco, como o próprio Santos, né? E agora com o Jair Ventura tem mostrado resposta e não acho que o Vitória vai cair. Você pode, você pode pegar o Inter também, que fez um campeonato ano passado muito bom também, brigando no G4 até as últimas rodadas, pegou Libertadores, acabou dando azar de pegar o Flamengo no meio do ano, mas que também o trabalho decaiu demais. Foi demitido o Roger Machado, trouxeram o Ramon Dias. E é justamente pelo Inter que passa talvez a minha única esperança do Santos não cair. Eu acho que, acho que talvez só tenha uma vaga sobrando ali. O Fortaleza ainda tá 4 pontos atrás do Santos, se eu não me engano, 4 ou 5 pontos. Nada impede, nada impede de passar o Santos, mas talvez pela diferença ali, principalmente comparando com quem já tá ficando fora do Z4, já é uma diferença maior, então acho que o Fortaleza talvez não consiga escapar. Mas se o Santos quer tentar alguma briga ali, eu acho que a única possibilidade que eu consigo enxergar é se o Inter entrar numa crise profunda. Assim, o Vitória, que nem eu falei, acho que não vai cair. Tem um time abaixo do Inter, e em questão de elenco do próprio Santos, mas tem jogado melhor, tem mostrado resposta, tem feito o dever de casa, coisa que o Inter não tem feito direito, coisa que o Santos não fez. Se o Santos tivesse ganhado do Vitória, só isso, mesmo que tivesse empatado com o Fortaleza, mas se tivesse ganhado do Vitória, o Santos estaria com 36 e o Vitória com 31. O Santos estaria a 5 pontos fora da zona. E nesse momento o Santos está um ponto abaixo para conseguir sair do Z4. É uma incompetência que merece ser punida. E aí, talvez a única chance que o Santos realmente tenha seja se o Inter entrar numa crise absurda. Faltam 7? Acho que faltam 6 rodadas. O Santos tem 7 jogos, porque ainda tem um atrasado com o Palmeiras. É, E a única chance que eu consigo ver é o Inter tendo, sei lá, menos de 6 pontos. O Inter tem 36. Se o Inter ganhar uma, empatar duas e perder três, fazendo 41, talvez se o Santos conseguisse sair muito bem, consiga escapar. O Santos eu acho que vai ser muito difícil pontuar nos próximos jogos. Eu acho que a vida do Santos, a chance do Santos se salvar, se ela ainda estiver disponível até o final do campeonato, vai ser num tiro curto ali das últimas 3 rodadas. Vai ser contra o Sport, contra o Juventude, que, novamente, como eu falei na simulação e no próprio pós-jogo contra o Vitória, se fosse para o Santos ganhar de alguém, seria do Vitória, não ganhou. Seria do Fortaleza, não ganhou, que eram os times que estavam no Z4. O Santos vai ganhar do Juventude do Sport? Eu não tenho a menor certeza, a menor assim, confiança de nada. Mas, novamente, se for para o Santos mirar a ganhar de alguém, é do Sport e do Juventude, que aí seriam mais 6 pontos, o Santos iria a 39. E aí, irmão, aí ficaria por um milagre. Ou na última rodada, se o Cruzeiro já não tiver mais chance de título e provavelmente já vai estar pensando na Copa do Brasil e jogar com o mistão, e mesmo assim os caras do time reserva tem que estar meio foda-se.
Se for assim, talvez o Santos consiga, e aí faria 42. Ou talvez, e aí é o que eu acho que, não sei se é mais provável, eu acho que não, mas que talvez seja a chance de ouro do Santos é o jogo contra o Internacional. Que nem eu falei, acho que a única chance do Santos escapar é se o Inter entrar numa crise absurda, acho difícil. Tem um elenco melhor que o Santos, por mais que ainda esteja jogando muito mal também. Mas tem 3 pontos de vantagem, tem um elenco melhor, tem um técnico que é especialista em escapar de rebaixamento, que é o Ramon Dias. Fez isso 2 anos seguidos aqui no próprio futebol brasileiro. Então vai ser muito complicado, mas é a única coisa que eu vejo acontecendo. O Inter, sei lá, perdendo para o Vasco e para o São Paulo, empatando com o Ceará e com. Eu não lembro qual é o outro jogo. E, sei lá, ganhando do Bragantino na última rodada. Tô chutando aqui resultados. Mas, enfim, conseguindo uma vitória, e aí um outro empate, e aí o jogo contra o Santos. Se o Santos conseguir segurar um empate, talvez consiga se livrar nas últimas 3 rodadas, se conseguir 3 vitórias, o que é muito difícil. Mas se conseguisse um milagre absurdo de ganhar no Inter em pleno Beira-Rio, aí o Santos conseguiria ter um respiro que talvez conseguisse ir mais focado e realmente com mais chance de escapar do rebaixamento do que o próprio Inter. Mas eu acho muito difícil. O Santos está no Z4 agora, é o principal candidato e eu acho muito difícil que possa até sair. Mas eu acho muito difícil terminar a 38ª rodada fora do Z4. Teve. Acho que isso passa muito não só pela incompetência que é de praxe, né? Mas acho que isso passa muito pela janela do meio do ano. Você via muitos times que também estavam brigando ali naquela mesma faixa, que estavam muito mal, e todos eles melhoraram porque tiveram reforços decentes na janela ou porque tiveram uma melhora técnica, tática, de empenho, seja lá o que for. A gente pode lembrar do próprio Grêmio, que não tá tão distante assim, tá a 6 pontos, o Grêmio não vai ser rebaixado, mas que, enfim, não pulou para uma oitava colocação, por exemplo, mas que se reforçou muito bem na janela do meio do ano, mesmo tendo alguns desfalques do próprio William e do Valbuena, que foram contratados e não conseguiram jogar porque se lesionaram. Mas teve o Arthur, teve o Noriega, que é um moleque que acho que custou bem barato pro Grêmio e joga muito bem. Teve o próprio Carlos Vinícius, que tem metido seus gols ali. Você pode pegar, acho que o melhor exemplo talvez seja o do Vasco, que estava ali brigando muito na mesma faixa do Santos ali, um ponto atrás, um ponto na frente, mas sempre ali naquela briga. E trouxe 2 bons zagueiros, coisa que o Santos não fez. O Santos apostou em 2 zagueiros errados. E o Pedrinho deu o tempo pro Diniz mesmo. Eu via muito torcedor do Vasco indo contra a permanência dele, muito torcedor indo a favor. O Diniz sempre divide essas opiniões, né? Mas que, querendo ou não, o Pedrinho deu respaldo para ele. E ele conseguiu fazer o time jogar melhor, tendo os 2 reforços na zaga, que é muito importante pro sistema do Diniz. Tendo a ascensão do Ryan também, que ajudou muito o clube. Talvez isso poderia acontecer com o Lucas Meirelles se ele não tivesse sido rifado, né? Nunca saberemos. O próprio São Paulo, que também em determinado momento estava na beira do Z4, não se reforçou direito, né? Teve pouquíssimos reforços no meio do ano, mas trouxe o Crespo, que deu uma melhora absurda pro time, enquanto o Santos apostou num cara que nunca foi técnico. Então, quando você olha isso e você pensa, pô, qual time merece ser rebaixado? Tá escancarado, tá escrito aqui na testa que o Santos fez um pior trabalho do que todas as outras diretorias. Mesmo as outras diretorias dos outros clubes também sendo incompetentes, a do Santos conseguiu fazer de ser mais ainda. Que mais? Acho que é isso, assim, de perspectiva, não tem muito o que falar do jogo. Teve as mudanças do time titular, né? Mike, Zé Ivaldo e Robinho, titulares. Acho que o Voivoda, independente do que aconteceu no final do ano, eu falei isso no vídeo aqui, na contratação do próprio Voivoda, independente do que acontecesse até o final do ano, eu acharia que fosse bom ele continuar, a menos que acontecesse uma catástrofe e ele perdesse todos os jogos. Mas não acho que nenhum outro técnico conseguiria tirar algo melhor desse elenco e não vejo nenhum técnico melhor que ele para disputar a Série B, então acho que ele é o mais capacitado para continuar pro ano que vem, independente do que aconteça, mesmo que o Santos se salve no milagre ou seja rebaixado, acho que ele é o mais capacitado. Ele tentou muito, a gente pode até reclamar de uma insistência aqui e ali em um determinado momento, mas ele variou a formação, variou o time titular, tá tentando recuperar quem precisa, bancou o Guilherme Escobar no banco, trouxe o Arão pro time titular, botou o Robinho, que foi bem. Tá tentando e acho que disso ninguém pode culpar ele. Você pode reclamar das substituições, mas o banco do Santos é horrível, não tem o que fazer.
Não é como se ele pudesse tirar o Lautaro e botar seja lá quem for, não sei nem que jogador. Mas não é como se tivesse um matador no banco que ele tá isolando lá por birra. Não é o caso. Então, acho que ele tem esse mérito de pelo menos ter tentado variar esse time um pouco dentro das possibilidades. Eu vou falar do jogador a jogador mais pra frente, mas acho que o Mike talvez tenha sido o único erro. Eu até entendo que talvez faria sentido pelas recentes falhas do Igor Vinícius, que ele acaba deixando muito espaço, mas ainda assim, o Mike, ele é uma surpresa pra mim. Eu não tinha muita expectativa no Igor Vinícius e eu tinha um pouco de expectativa no Mike dele ser pelo menos aquele cara nota 6, tá ligado? Ele não ia fazer nada muito brilhante, mas que ele fosse defender com qualidade e conseguir atacar quando fosse preciso ali. Mas a decepção do Mike, assim, é bizarro. Eu esperava um jogador nota 6 e me mandaram um jogador nota 2. Absurdo as partidas do Mike. Ele não fez uma partida decente até hoje. É um bagulho incrível. E, enfim, o Santos até conseguiu jogar bem o primeiro tempo, né? Saindo justamente no contra-ataque. Sofreu bastante no jogo inteiro, mas até conseguiu ter bons momentos ali. Não, acho que não chegou nem a finalizar no alvo no primeiro tempo. Teve um azar do gol anulado do Arão. O Arão, que inclusive foi muito bem. Eu falo disso mais pra frente, mas gostei muito da partida do Arão. Ele faz um. Ele. Cara, falhou aqui. Ele consegue dar uma cabeçada, o Carlos Miguel defende, e aí na sobra ele acaba chutando pro gol. Tava impedido por pouco, infelizmente, mas conseguiu participar. O Santos sofreu bastante, mas conseguiu sair nos contra-ataques quando teve chance. Infelizmente, uma foi um gol anulado, a outra foi um passe do Lautaro muito forte pro Robinho que poderia ter feito. Não lembro de nenhuma mais de cabeça, mas se o Santos tivesse um pouco mais de qualidade, jogadores minimamente decentes, poderia ter, talvez, quem sabe, aberto o placar no primeiro tempo. O Santos volta pro segundo sem nenhuma alteração. Aos 7 minutos tem uma bicicleta do Vitor Hugo ali, porra, bizarra. Eu acho que ele finalizou bem. Obviamente, tipo assim, pegou muito bem na bicicleta, né? Não foi um bagulho meio na sorte. Mas infelizmente o Gustavo Gomes estava em cima da linha pra acabar tirando. Aos 21 teve o primeiro gol, né? Uma jogada que o Flávio Lopes ganha ali do Zé Ivaldo. Acho que o Zé Ivaldo foi mal no lance, mas comparado com os outros zagueiros que a gente estava tendo nos últimos jogos, o Zé Ivaldo deu uma aula. E novamente, não foi bem. Mas comparado com os outros zagueiros que a gente tem, não tem muito o que fazer. E aos 36 tem o. O Flaco ganha de cabeça do Zé Ivaldo, acaba passando pro Vitor Roque. Vitor Roque dá uma dominada ali meio estranha. Não sei se ele tinha intenção de fazer isso, se a bola acabou dando escapada e tal. Mas acabou dando certo, o Brasão sai do gol e acaba saindo meio mal. Mas assim, ele tinha que sair. Acho que ele acabou deixando muito espaço pelo lado, mas também é um lance muito rápido, muito difícil de fazer. O Vitor Roque acaba conseguindo marcar. E aí, aos 36 tem o segundo gol, né? Um erro de passe do Arão, que acaba dando no pé do jogador, do jogador do Palmeiras. É, Ele acaba acertando o passe em profundidade pro Vitor Roque, que ganha do Alexis Duarte com uma facilidade absurda e acaba fazendo um gol no Brasão. Nesse lance aí, sim, eu achei que o Brasão saiu meio errado. Eu não lembro se tinha alguém do Palmeiras vindo atrás, mas se eu não me engano, dentro da área não tinha ninguém. Mas a saída ali do Brasil acabou dando errado. Não vou, obviamente, botar na conta dele, porque ele evitou uma goleada hoje. Mas acho que ele saiu um pouco mal nesse segundo gol. Mas enfim, era o esperado. Querendo ou não, o time do Palmeiras é infinitamente superior. Mesmo que o Santos conseguisse sobreviver ao primeiro tempo, que conseguiu. Eu já tinha minhas dúvidas se iria conseguir. Conseguiu. Mas, obviamente, o Palmeiras ia abrir o placar uma hora ou outra, principalmente quando tivesse substituições. Porque o Palmeiras, pô, se precisa tirar o Kelvin, tem o Giai. Se precisa tirar o Maurício, tem o Felipe Anderson. Se precisa tirar não sei quem, entra o Alan, entra o Veiga. O Santos entrou, pô, Cavaleiro, Tassiano, Guilherme. Não tem o que fazer. Jogador a jogador. Brazão, pra mim, que nem eu falei, acho que poderia ter ido melhor no segundo gol. Mas querendo ou não, ele evitou uma goleada hoje, fez diversas defesas absurdas.
ponto negativo, né? Porque o Santos voltou a ficar exposto pra caralho o jogo todo. Mas um ponto positivo é que o Brasão conseguiu fazer milagres. Eu tinha falado disso alguns pós-jogos atrás, que o Brasão, quando ele estava sendo menos exigido depois que o Vojvoda chegou e conseguiu dar uma leve arrumada no sistema defensivo, o Brasão parou de fazer milagre. Ele era necessitado poucas vezes nos jogos e quando era, acabava falhando ou não conseguindo fazer nenhum milagre como ele fez o campeonato todo. Hoje, infelizmente, ele ficou muito exposto, acabou não conseguindo segurar o empate, como muitas vezes ele conseguiu durante o ano, mas acabou conseguindo fazer vários milagres também. Se não fosse isso, era para 4, 5-0 para mais. O Mike, caralho, o Mike ele é horrível, assim, o Mike mesmo se ele quiser cortar o salário dele pela metade, ele não pode ficar nem pra Série B. Assim, é bizarro o Mike. Mike tomando um baile de todo mundo, seja do ponta, do meia, do Vitor Roque. Bizarro, assim, não vou me alongar em falar do Mike. O Alex Duarte, assim, eu acho que fez menos cagada do que o Adonis. Porque o Adonis também, porra, mas ainda assim, muito abaixo, péssimo. Incrível como o Santos conseguiu gastar 25 milhões de reais. Na verdade, foi 50 em dois zagueiros, né? 25 milhões de reais em cada. Conseguiu contratar dois zagueiros fracos. E o Zé Ivaldo, que é fraco, mas que quando ele tá no bom dia consegue fazer uma boa partida, tá custando 5 milhões de reais. Eu imagino que o Vojvoda vai querer botar ele para o jogo e eu acho que até deva, assim, vou ser bem sincero. O Santos já pagou 50 milhões e dois zagueiros horríveis. Pagar 5 milhões de reais no Zé Ivaldo não é nada absurdo. E, queira ou não, ele é melhor que eles. E principalmente pra Série B, eu acho que ele pode ser importante. E sei lá, se o Luan Pérez vai ficar, se esses dois zagueiros aí vão querer ficar ou vão vazar também, foda-se se eles quiserem ou não. É, nessa altura do campeonato, se o Santos comprar o Zé Ivaldo por colocar ele nas partidas até o final do ano, eu acho que é o menor dos problemas, assim. Fez uma partida, já pulando pro Zé Ivaldo, né? Fez uma partida no geral boa, assim, arranjando um passe aqui, outro ali. Falhou em alguns momentos, obviamente, ele não é perfeito, ainda mais quando você tá jogando contra principalmente o Vitor Roque e Flaco Lopes, que são uma dupla que tá fudida, tá só em ascensão desde que o Abel conseguiu dar jeito no time, não à toa estão liderando o campeonato. E o Zé Ivaldo dificilmente ia conseguir parar eles, e eu acho que ainda assim ele conseguiu ir bem em alguns lances aqui e ali. O Souza, acho que foi bem no geral, não conseguiu fazer nenhum cruzamento na medida, como ele fez na maioria dos jogos que entrou e tal. Mas você vê que, obviamente, ainda assim ele é superior ao Escobar. Ainda assim perdeu uma bola, algumas bolas, mas em comparação com o Escobar, não, assim, não tem a menor. Não tem um pingo de dúvida de que o Souza é melhor e que merece ser titular. Embora, infelizmente, eu tenha quase certeza que ele vai ser rifado no final do ano. Seja para continuar na Série A e gastarem o dinheiro da contratação dele para reforçar o time, porque vai precisar, seja para ir para a Série B, porque o time vai ter uma queda de valores, e aí, assim como foi o Marcos Leonardo, capaz de rifarem ele, ou Robinho, ou Bom Tempo, ou capaz de rifarem os três. O Arão, eu gostei da partida do Arão, acabou falhando no início da jogada do segundo gol, mas ali também tinha que arriscar algum passe ali para tentar fazer alguma coisa. Mas acho que foi bem no geral. Acho que o principal ponto que eu percebi foi nas bolas aéreas, ele tirando muita bola na defesa. E o próprio gol impedido do primeiro tempo foi uma cabeçada dele. Ele aparecendo muito no jogo aéreo. Talvez possa ser ele para ser um pouco mais de uma possível salvação nas bolas aéreas do Santos, que tem sido uma temeridade. O Zé Rafael, um monstro, assim, não tem o que falar, é um dos poucos jogadores que desde a chegada do Vojvoda, acho que jogou todos os jogos bem, não teve um jogo mal do Zé Rafael, hoje foi outro jogo bom, mas infelizmente ele não vai conseguir fazer milagre sozinho. Torço muito para que caso o pior aconteça ele queira continuar, mas eu acho muito difícil, ele é um cara que tem mercado, ainda assim não tá velho, pode ter dado um pouco de susto por causa da cirurgia da coluna, mas a gente já percebeu que ele se recuperou. E se o pior acontecer e o Santos acaba caindo, eu acho que ele vai acabar indo parar ou em algum outro clube grande, ou em até um clube menor da Série A. Se, sei lá, se algum clube grande não quiser ele, eu acho meio loucura. Mas acho difícil ele querer continuar. O Vitor Hugo eu acho que começou mal
Não gostei do início da partida do Vitor Hugo, acho que até chegou a melhorar no segundo tempo, mas eu não entendo ele ser. Até teve a bicicleta, né? Mas ainda assim, eu não entendo ele jogar um jogo inteiro e o bom tempo não entrar. Isso não fica na minha cabeça. A gente não vê treino, eu não posso saber qual a opinião do Voivoda sobre, não sei se a lesão acabou afetando muito o rendimento do bom tempo, mas eu não entendo o bom tempo não jogar no lugar do Vitor Hugo, nem que seja no segundo tempo. Não entendo. É... Quem mais estava nessa porra desse time? O Barreal sumido, não fez nada direito. O Lautaro queimando pra caralho, mano. Aquele primeiro lance do jogo, né, já no cruzamento pro Robinho Júnior, que ele chuta forte demais, o Robinho podia ter saído em posição de chutar. É, Foi muito mal. O Robinho eu acho que jogou bem, mesmo sendo, acho que, obviamente, o campo da base é sintético, né? Mas primeiro jogo profissional no sintético e entrou bem, eu acho, não sentiu o jogo, conseguiu fazer boas jogadas. No segundo tempo foi bem mais sumido, até foi substituído, mas acho que no primeiro foi muito bem, merece a titularidade, seja no lugar do Guilherme, do Barreal, seja lá de quem for. Dos que entraram, acho que eu nem anotei, de tão foda-se que eu tô pra esse jogo de hoje. Mas, Cabadeiro, acho que nem tocou na bola direito. É... Quem mais? Tassiano, entre ele e o Tiquinho, eu prefiro ele. Assim, do jeito que o Lautaro tá indo também, às vezes é capaz até do Voivoda apostar no Tassiano titular, porque o Lautaro tá, cara, na carniça, um bagulho bizarro, assim. Schmidt entrou no final, não fez quase nada. O Guilherme também fez nada. E o Laser, não tem nem o que falar também. Enfim, o time foi horrível. Eu até achei que seria pior. O próprio Palmeiras ganhou de 3-0 do Vasco em São Januário, não. No próprio Allianz, umas semanas atrás. O Vasco que já estava na melhora, né? Já tinha contratado os dois zagueiros, a ascensão do Ryan, e mesmo assim perdeu de 3-0 pro Palmeiras. Eu estava esperando um resultado muito pior por causa do Santos. O Brasil acabou salvando. E o primeiro tempo do Santos eu acho que foi melhor do que eu esperava que seria em qualquer momento do jogo. Eu achei que o Santos ia ser amassado o jogo inteiro. E talvez isso possa ser, assim, outro milagre, assim, que não vai acontecer. Mas sei lá, se Deus estiver muito benevolente com a gente e no jogo de volta no, na Vila, o Palmeiras vai estar desfalcado por conta da data FIFA, vai ter, sei lá, 7 jogadores a menos do que teve hoje, muitos titulares inclusive. Obviamente que a parte que o elenco do Palmeiras ainda assim é infinitamente superior ao Santos. A tendência, infelizmente, é que ganhe o jogo, mas mesmo assim, se o Santos, sei lá, conseguir entrar pelo menos com essa vontade que entrou hoje no jogo na Vila e conseguir, vai ter a volta do Ney também, né? Sei lá, se acontece alguma coisa e o Santos consegue ganhar do Palmeiras na Vila e talvez consiga aspirar um não rebaixamento. Mas enfim, pode falar que eu sou pessimista, pode falar que eu deveria acreditar até a última rodada. Cada torcedor tem o seu perfil. O meu, infelizmente, eu tendo a ser pessimista em coisas em geral, mas com a situação do Santos é mais ainda porque eu não vejo o Santos melhorando ao ponto de conseguir se salvar. O Santos só dependia dele mesmo para não ser rebaixado. No jogo contra o Vitória e contra o Fortaleza, nem tô falando dos outros, do empate contra o Grêmio, do empate contra o Bragantino, das derrotas contra o Ceará e contra o outro time que eu já esqueci. O Santos só dependia dele e fez cagada. O Santos não depende só dele agora para terminar fora da zona no campeonato. E se depender, ainda assim não é certeza de nada. Enfim, as coisas vão de mal a pior. E Deus seja. Não sei nem mais o que eu tô falando, irmão. Esquece.